Vamos lá. Quando contenções e objetos vão passar pela estabilidade UDIs, tá? Fazer verificações de deslizamento de planos, sistema de tensões internas maciços de solo. Vamos fazer mais provoca ruptura das nossas estruturas, tá? Então a gente vai acabar discutindo muito aqui água e sua interferência no meio. E as obras de em si, eu não fazem seus interesses, mas, na verdade, O áudio tá travando de novo, professor. Tem você tem, O áudio travou. na verdade, na emenda. Oi. O áudio seu tá travando de novo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deu pra entender o que você falou, não? Vocês, vamos ver se voltou o áudio. Voltou. Estão me ouvindo? Dá para me ouvir aí? Professor, tenta reiniciar o modem. É porque, meu amigo, eu sei, mas assim, na verdade eu não estou em casa, tá? Essa é uma das minhas dificuldades. Eu estou viajando, então não tem como reiniciar o modem de um hotel. Verdade, justíssimo. E aí é realmente uma das minhas dificuldades aqui, para a gente poder adequar as coisas, né? Eu vou tentar fazer algumas medidas aqui, mas vão ficar dentro do vocês estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo pior? Eu troquei de microfone aqui. Agora eu tô ouvindo melhor. Estão me ouvindo melhor? Então vamos ver. Vamos ver se da própria internet. Então vamos lá. Minha pergunta para vocês foi o seguinte: vocês têm a disciplina de contenções 2, não, de fundações 2. Nessa disciplina, a gente vai ver aqui estabilidade de taludes, tá? Então toda a discussão da mecânica envolvida na estabilidade de taludes e obras de terra. Essas obras de terra, até onde me foi informado, ela só vai até contenções. Ela não perfaz outras obras de terra. Por exemplo, barragens. Eu quero saber de vocês se vocês já futucaram na ementa, para eu ter certeza disso. Vocês têm ideia? Professor, como o menino falou, acho que essa é a nossa primeira aula, se não me engano mesmo, porque a última foi cancelada devido à professora estar na boca da TCC. Na verdade, não tivemos nenhuma, né? A primeira foi hoje. A primeira é hoje, né? Isso. Era hoje. Tá. Mas vocês nunca tiveram interesse de olhar a ementa dessa... Para ser sincero, eu nunca observei, não. Eu tenho uma noção de Fundações 1, agora Fundações 2 não. Porque Fundações 2 é bem diferente, na verdade, de Fundações 1. Né? Fundações 1 vai para casos superficiais e profundas, né?
Então, ela é bem diferente desse conteúdo daqui. Eu não vou pegando as Professor, informações que forem eu não possíveis. sei, eu não sei se é só para mim, mas a aula tá travando muito. Pra mim também tá travando, professor. Eu entendo. Com vocês, eu estou direito. Deixa eu ver se eu consigo. Vou reiniciar aqui a conexão. Eu tenho uma conexão 5G aqui. Eu vou tentar conectar por ela e daqui a 2 minutos eu retorno, então. Boa noite, boa noite.
Retornei. Estão me ouvindo? Tá bom, tá ruim, tá falhando ainda? Tá melhor, tá pior? Não, Tá agora tá melhor. melhor. Tá melhor. Vamos ver se vai se manter bom, né? Tá melhor agora. Espero que se mantenha. Tecnologia 5G ajudando. Vamos lá. Então vamos começar a nossa aula, efetivamente. Já damos aqui 50 minutos. Mas, como ainda não sei a ementa, mas eu acho que isso aqui não tem para onde correr, vou começar com vocês, que é pelo assunto básico de estabilidade de taludes. Nós temos dois conteúdos, né, principais. A parte de estabilidade de talude e a parte de contenções. Eu prefiro começar, né, pela parte de estabilidade de talude, mas a gente pode ver com vocês e fica a critério de vocês para a gente conseguir fazer esse início. Né? Acho que pode ser interessante, na verdade, a gente começar por contenções para vocês ficarem mais familiarizados, né? Então vamos lá. Pronto? Estão vendo minha tela aí? Tudo de boa? Vê minha tela? Tô sim. Então vamos lá. Vamos começar então por nossas contenções. Tá? Contenções são elementos estruturais que elas vão dar estabilidade a um meio. Tá? A finalidade deles é reter a tendência de deslocamento de uma superfície de solo, normalmente de solo, né? Mas pode ser de outro tipo de material. E essa contenção, né, ela deve dar estabilidade não só a questões físicas, né, mas a gente tem que conseguir ter elevado coeficiente de segurança. Um fator muito importante, né, que a gente está falando de segurança nessas contenções, tá? Que aí vocês estão em que semestre? Já pegaram concreto 1, solo, aço, madeira? Eu já. Tô finalizando. Finalizando. Essa disciplina é do último semestre? Então, 10º? Não. Então, mas a maioria de vocês já passou, então, pelas disciplinas de dimensionamento, né? De concreto, passaram por fundações 1, por aço, madeira, então já estudaram ali estados limites, né? E as suas rigorosidades. Um dos fatores principais que a gente vai ter quando dimensionar contenções, a gente vai ver a norma aí de estabilidade talude, passar para vocês, ela rege um fator muito importante. O colapso dessa contenção, colapso ou deslizamento desse talude, gera que tipo de risco? Se ele romper, ele gera risco a vidas humanas. Se ele gerar riscos a vidas humanas, tá, de cara ele já vai para a categoria máxima de coeficiente de segurança, 1.5. Tá? E se ele não gera risco a vidas humanas, né, risco muito baixo a vidas humanas, aí a gente tem algumas preponderâncias.
o risco de colapso gera grandes danos econômicos, se ele gera realmente massivos danos econômicos, ele também vai para um coeficiente de segurança alto. E a gente tem níveis baixo, médio e alto para essa avaliação de risco a vidas humanas e risco econômico, né, se eles também são elevados ou baixos, tá? Então, afeta diretamente o coeficiente de segurança. Se vocês veem em pistas, por exemplo, né, que aí quem viaja bastante, a maioria dos taludes que a gente corta nas rodovias, se ela for em solo, você vê que, na verdade, a rodovia dificilmente você faz um corte de solo que fique próximo ao leito da rodovia, né? Então, normalmente se coloca ele afastado, porque se ele colapsar, se aquele talude colapsar, ele vai deslizar e nem é para chegar na área onde está a rodovia, né? Para correr o menor risco possível, para causar danos a vidas e danos econômicos. Então, na maioria dos taludes em solo, ele normalmente tem um afastamento relativamente grande da rodovia. O que é que a gente vai estudar aqui, tá? Em primeiro ponto, nós vamos estudar os taludes por tipo, né, que são os muros de arrimo. Os muros de arrimo são muros que são equilibrados por gravidade, né? O maior sistema de equilíbrio deles é a própria massa deles. Um dos fatores que nós vamos equilibrar aqui, né, é momentos. O esforço que aquele maciço de solo provoca no meio, né, ele deve ser contraposto pelo esforço que o peso dessa estrutura é capaz de reter, tá? Então, nossos muros de arrimo normalmente são chamados também de muros de gravidade. Aqui um exemplo simples de muro de gravidade, uma alvenaria de pedra arrumada e uma alvenaria de pedra argamassada. É um modelo simples e dá para se notar facilmente que a grande questão é que esses elementos são bastante robustos, em função de peso, carga mesmo, que eles dão a estabilidade ao meio. Então, um dos fatores que influencia muito, você já notar que aqueles velhos murinhos que o pessoal faz apenas com uma alvenaria, dificilmente são capazes de reter um maciço de solo, tá? Muita gente acaba querendo, porque é barato, constrói aí um muro, né? Bota um muro que está resolvido. Já vi várias situações que a gente é chamado para poder ver a contenção colapsou. Na hora que você vai ver, a contenção não colapsou. Na verdade, nem existia contenção. Estava lá apenas um muro, que foi feito um muro de alvenaria normal, cerâmica normal, sem reforço, tá? Sem nenhuma condição de suportar realmente aquele esforço. E nós temos aqui na nossa estrutura, dá para se ver a montagem dele, nós temos o talude em si, né, o maciço de solo, o corpo da nossa contenção e a nossa sapata. Em alguns elementos, essa sapata é diferenciada do corpo da contenção, e outros, ela é anexa no mesmo material da contenção. Nós temos vários outros tipos de muro de gravidade, né, ou de concreto ciclópico, de pedra arrumada, pedra argamassada. Né. Quem já viu aí um muro de pedra arrumada sabe que é quase um artesanato fazer aquele muro de pedra arrumada. Alguém já viu? Já viu um muro desse tipo? São normalmente muros bem antigos, aquelas fundações da casa da vovó. Né? Muitas vezes tem esse tipo de alvenaria também. Né? Alguém já se deparou com um desse? Meu áudio continua ruim para vocês não estarem respondendo, como é?
Desse aí, não. Não, né? Mas o áudio tá bom. Tá ótimo agora. Então vamos lá. Agora, aparentemente, professor, eu acho que eu já Sim. devo ter visto isso em algumas passagens de rio. Muros de pedra arrumada, né? É, É porque, assim como o gabião, que é a nossa imagem da direita, tá? Eles são elementos drenantes. Então, se o nível do rio subir, dificilmente ele colapsa a contenção ali, o muro, porque ele tem uma boa permeabilidade e acaba reduzindo as pressões que a água vai exercer sobre o muro. Então, eles são muito utilizados também para fazer essas passagens em rios e lagos. eu lembrei porque eu vi como se fosse uns degraus, a parte que ficou separando, uns degraus. Aí pela imagem aqui eu mais ou menos há uma base. Sim, sim, eles são bastante utilizados. O muro, esse gabião aqui que vocês estão vendo, ele é com uma tela, tá? Que eles chamam, a Macafé chama de tela dupla, né? Dupla torção, né? Tela de dupla torção, que monta esse sistema e ele fica bonitinho assim. O de pedra arrumada, quando para esse tipo de situação, e normalmente tem o formato de uma pirâmide. Tá? Ele não fica com as paredes retas assim bonitinho. Um fator importante que vocês estão vendo aí no nosso material, a gente vai estudar um pouco disso aqui também, tá? É extremamente importante. Nenhuma contenção funciona sem um sistema de drenagem. Tá? Normalmente, se você for contratado para fazer um projeto de contenção, você deve cobrar junto um projeto de drenagem, tá? Para você fazer a drenagem de todo aquele trecho. Então, se vocês veem aí na imagem, ó, drenos, a gente tem um DHP, né? Tem um dreno horizontal profundo, tem o barbacan do sistema de drenagem. Então, sempre deve haver um sistema de drenagem para captar a água do maciço, tanto a água do maciço quanto a água que vai escoar por conta de chuvas, tá? Por que isso é importante? Só para vocês terem uma boa noção, 80% dos colapsos de estruturas, de edificações, entendam edificações, qualquer estrutura edificada pelo homem, tá? Desde uma ponte a uma valeta, 80% dessas estruturas entram em colapso devido a algum fator relacionado à água. Tá? Erosões, saturação, perda de resistência do maciço, saturação, movimentações mecânicas do maciço, expansão, retração, colapso. Tá? A gente já acompanhou uma situação de um colega em Brasília, em que ele foi chamado, na verdade, para resolver o problema depois, né? Graças a Deus, nessa situação não teve um problema mais sério, mas a gente tem solos colapsíveis em Brasília. O que são solos colapsíveis? Vocês sabem o que são solos colapsíveis? Para ter uma ideia. E aí? Solo expansivo vocês conhecem. Quem é ele, um solo expansivo? A gente tem muito aqui. E aí? Dá uma pescada aí no Google. Dá um Google aí para poder responder, pelo menos. 10 segundos. O
Solo expansivo e solo colapsivo. E aí, pessoal? Esse delay de reação de vocês dá uma aflição no coração do professor que vocês nem imaginam. E numa aula presencial a gente não tem esse delay de vocês. Mais paciência. Na verdade, tem. Só vê o rosto do povo que não sabe nada, pessoal. Mas pelo menos eu tô vendo que vocês estão pensando, estão refletindo ali, às vezes não sabem, tudo bem. Aqui não, aqui eu não tô vendo a cara de vocês, às vezes você acha que está sendo apenas deliberadamente ignorado. Isso aí é complicado, mas vamos lá. O solo expansivo, pessoal, é o solo massapê, tá? Que a gente tem muito aqui na nossa região. Só para vocês terem uma ideia, 60% da BR-324 ela foi executada em cima de massapê. É por isso que a 324 é toda ondulada, né? O IRI, né, índice de regularidade dela, é altíssimo, porque as flutuações geométricas do massapê, né, que está retraindo e expandindo, fazem com que o pavimento em cima também sinta essas movimentações e aí fica uma situação complicada de dar manutenção nele. E um solo colapsivo é um solo que a estrutura dele é muito cheia de vazios. Lembra lá do índice de vazios, se vocês estudarem mecânica dos solos. O índice de vazios, quando o índice de vazios é normalmente acima de 1, tá? O índice de vazios, para quem não lembra da equação, é o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. Então, se ele é 1 ou maior do que 1, indica que tem um vazio ao lado do grão. Todo grão tem um vazio ao lado dele na mesma dimensão do próprio grão. Tá? Então, se um esforço, uma lubrificação, né, submeter esse maciço de solo, facilmente o grão pode se deslocar e para uma posição mais densa da estrutura, né, fazendo com que todo o maciço se abata. Só para vocês terem uma ideia, é uma situação que eu vivenciei acompanhando um colega, né? Ele estava fazendo um serviço em Brasília e a edificação foi identificada que o solo era colapsivo, foi construída toda o prédio em cima desse solo, né? Com essa prerrogativa já se tomou o cuidado de fazer estacas e atravessar o solo colapsivo e fixar as fundações mais abaixo no solo estável, mas esqueceram de avisar isso para o pessoal de instalações. E mais ou menos um ano e meio depois que a edificação já estava em funcionamento, eles tinham sérios problemas de funcionamento da edificação. Quando escavaram e foram olhar embaixo do prédio, né, o solo tinha batido 80 centímetros, o solo embaixo da edificação. Aí vocês imaginam o que é que pode ter acontecido com as instalações desse prédio, com um abatimento de 80 centímetros da cota de apoio? E aí quem é que se aventura a uma discussão? Vamos lá, pessoal. Eu gosto de bater papo com vocês, trazer, interagir, ter esse retorno. Professor, em primeiro momento, todos os encanamentos quebraram. Não tem pra onde fugir. Escoramento? Encanamento.
Extrações Sim, hidráulicas quebraram. isso, exatamente. Tá? Na hora que ele limpou algumas hidráulicas não, né? Mas principalmente as de esgoto. As de esgoto e pluvial, que eles são presos em caixas. Algumas de hidráulica não se romperam, porque elas normalmente elas não têm caixa de passagem e tal, né? E aí, mas todas as de drenagem e de esgoto romperam, né? E várias mais longas de hidráulica também se romperam e deram vazamento. E esses vazamentos na parte de hidráulica, né, toda a rede hidráulica, tanto esgoto quanto pluvial, quanto hidráulica de abastecimento, começaram a acelerar mais ainda o processo de colapso do maciço de solo embaixo do prédio, né? Então isso foi um dos fatores aí que trouxeram grandes dores de cabeça nessa edificação. Então, até coisas simples, né? Não só a estrutura pode entrar em colapso, tá? O sistema de instalações pode entrar em colapso em função de um mau dimensionamento, né? Estou falando de situações mais brandas que vocês sabem que água pode provocar um deslizamento e derrubar um prédio, deslizamento, destruir uma via, um recalque, um prédio torcer e entrar em colapso. Tá? Então vocês já viram vídeos muito sobre isso. Estou falando de situações que são um pouco menos corriqueiras, né? Mas que ocorrem muito provocadas por água, né? A própria água circulando no solo. Eu estou vivenciando uma situação agora que eu sou coordenador de um contrato que está construindo um hotel, né? E a gente está tendo cuidado, né, de entrar dos projetistas de instalações, né, só, olha, o hotel está sendo construído sobre um solo massapê, né? Então, na hora que esse solo ele vai movimentar bastante, aí eu fiz os cálculos de quantidade de expansão e retração que esse solo ia ter. Olha, suas instalações vão ter que suportar esse nível de deslocamento aqui, tá? Então, tudo que você passar embaixo no solo vai ter que suportar isso aqui. E aí todo mundo já projetou com essa prerrogativa em mente, tá? Para poder não ter problema, que senão ele teria aí o problema que o nosso colega Igor sagaz captou a ideia, né? Todas as instalações também vão ser rompidas. Nesse caso também o hotel está sobre estacas metálicas, tá? Então ele está travado na rocha, um folheiro que está logo embaixo, e ele está 50 centímetros elevado no nível do solo. Então a estrutura em si não vai ser influenciada em nada pelo massapê, mas aí a gente também teria influência das instalações. Tá? Então, ponto muito importante, não negligenciem os efeitos que a água provoca em estrutura, tá? Principalmente em contenções. Quem provoca as reduções de resistência, sobrecargas em maciço, tá? Você dimensionou o maciço com o peso do solo, a água vem lá e satura e aumenta em 50% o peso daquele maciço. Já era, seu muro vai colapsar, tá? Mas aquele maciço, quando eu fiz a sondagem, não tinha nível d'água, então por que eu ia dimensionar com ele? Sim, meu querido, em cima daquele maciço, eventualmente alguém não pode construir e num futuro próximo uma tubulação de água se romper. Eu já vi vários colapsos devido a isso, tá? Uma rede de hidráulica na parte de cima do talude se rompeu, encharcou o talude e o trecho onde ele foi estava encharcado, rompeu. Então, um sistema de drenagem, tá, foi construído sem sistema de drenagem, tá, e aí teve esse tipo de problema. Então, é impreterível haver um sistema de drenagem. Normalmente você não faz uma contenção para ela apenas durar alguns anos.
Normalmente são elementos que devem durar aí metade de uma vida humana, tá? No mínimo. Então, cabe-se imaginar de que toda a geografia do local pode se modificar, né? Aumentando a área de cidades, ocupação, que podem modificar totalmente a condição inicial que você projetou. Então, no mínimo, você tem que prever um sistema de drenagem ali, claro que não em função de uma sobrecarga, né? E você prever um prédio ser construído atrás, tá? Isso aí não deve ser uma prerrogativa inicialmente para você ter que dimensionar, mas os drenos sim. Um fator importante, por exemplo, já pontuar aqui para vocês, a nossa norma de contenções, ela exige que você dimensione a sua contenção com a sobrecarga no topo do seu talude de, no mínimo, uma sobrecarga uniformemente distribuída de 2 toneladas por metro quadrado, tá? Então, não é uma sobrecargazinha pequena. Por exemplo, é uma sobrecarga de um caminhão poder estacionar ali em cima, tá? De você construir uma pequena edificação em cima desse talude e ele não se romper. Então, não tem nada em cima. Tá? Mas a norma manda você dimensionar já para poder prever situações eventuais futuras. Nós temos aí, então, as canaletas, um DHP, um dreno horizontal profundo, e o barbacã, tá? Ponto importante, esse carinha aqui, a gente vai discutir ele no futuro, tá? O barbacã, ele não é um dispositivo de drenagem para aliviar pressões. Esse cara aqui, eu tenho certeza que vários de vocês já devem ter ouvido isso. Um barbacã, ele funciona como um dispositivo de aviso. Se está saindo água pelo barbacã, é porque houve uma saturação gigantesca do seu talude, tá? E está conseguindo sair água até pelo barbacã. Imagine o seguinte aqui, ó. Tem um DHP, nossa linha piezométrica da água aqui, quando saturar esse solo, desculpem, quando ela saturar esse solo, na hora que ele encontrar o DHP, ele desce direto para o fundo do DHP. Vocês estão vendo meu cursor? Estão vendo meu cursor, pessoal? Sim, professor. Sim. Então, ela desce direto aqui para o fundo do DHP. Ó. A água vai se depositar aqui e você, naturalmente, tem que botar uma tubulação, né, um sistema de drenagem que conduz essa água para outro local, para fora do sistema. Então, esse barbacã só recebe água, só vai sair água por ele, se o sistema aqui, por algum motivo, falhar e o nível d'água aqui dentro conseguir subir o suficiente para poder sair pelo barbacã. Se ele está saindo pelo barbacã, indica que o sistema todo aqui falhou e o maciço está absurdamente saturado. Tá? E, se não foi bem projetado, sai de baixo porque o muro vai colapsar. Vamos lá, a gente tem várias outras situações possíveis em contenções, né? As soluções são bem diversas, o pessoal vem fazendo bastante ideias, construindo bastante soluções possíveis. Essa é uma solução antiga, com sacos de tolo cimento, já ouviram falar de saco de alinhagem? Já ouviram falar esse termo? Já sim. Aquele velho saco de linhagem é um saco de feira, tá? Que o pessoal transporta milho, feijão, arroz, tá? Farinha, transporta tudo nele. Então o pessoal usa esse saco de linhagem, enche ele de solo de cimento e faz uma contenção. É uma solução muito boa, tá? Esse aspecto aí que está na foto de cima, ele não perdura por muito tempo, porque o
As fibras do saco de linhagem são fotodegradantes, então com o tempo ela se degrada toda e só fica aquela parede, aquele maciço de solo-cimento, né, que tem uma capacidade de durar muito bem no sol, né, no ambiente. Então, aquele maciço vai ficar lá muito bem trabalhando. Obrigado. A gente tem outras soluções bastante interessantes também. Essa bolsa concreto, tá? Isso é uma tecnologia, temos até empresas que trabalham com esses elementos. Ela é diferente do saco de alinhagem, ela é impermeável. Oi, estou ouvindo. Agora, esse saco aí, solo cimento, né? Sim. É cimento puro ou é concreto ensacado? Como é que é feito isso aí? O solo cimento, deixa eu ver aqui quem está falando comigo, que eu só estou com o chat aberto. André. Senhor André Burgos. Eu dificilmente gravo nomes, eu não faço chamada. E aí eu acabo lembrando mais a cara de vocês. Eu estou me incomodando que eu não estou vendo a cara de ninguém. Sinceramente. Mas vamos lá. Senhor André, solo cimento é uma técnica muito utilizada, né, há muito tempo. Nós utilizamos hoje o cimento Portland para isso, mas ele fica, normalmente a mistura rica de solo cimento é uma fração 1:8. De cimento para 8 partes de solo. Tá? Isso quando a gente está utilizando aí solos argilosos. A gente vai normalmente um teste nessa fração. Mas a gente tem frações aí de solo cimento que podem chegar a 1:16. Tá? Só para quem não tem aí uma noção de obra, nunca estagiou, tal, tá? Nunca conversou com um pedreiro, um ajudante, que os caras fazem muito isso e acabam comentando bastante muito sobre isso. Traço de concreto, traço de argamassa, tá? De concreto, por exemplo, um traço rico é 1:3, 1:2,5, tá? É um traço rico de concreto. Um traço pobre de concreto, a gente está aí 1:5, 1:6, tá? Então, o solo cimento ainda está um pouco acima disso e você vai ver aquele material mais com a cara de solo do que com a cara de concreto mesmo, de argamassa. E, na verdade, ele fica mais próximo a uma argamassa do que... Ele fica mais para uma argamassa, né? Porque apenas está o solo, um agregado fino, né? Na maioria das vezes, né? Granumetria miúda. E o cimento, né? E diferente do concreto, que ele ainda tem o agregado graúdo junto. Então, é por isso que essa é uma solução tão boa, senhor André, porque fazer o solo cimento é bastante barato, tá? Porque é um material bastante barato, né? Solo você encontra em qualquer lugar, tá? Se ele não tiver com contaminação química, e a fração de cimento dele é muito baixa. E esses sacos de linhagem também são muito baratos, tá? Então, dá para se trabalhar bem com esse material. Mais dúvidas? Não, tá Professor, o que a gente leva em conta quando vai fazer esse tipo de escolha de contenção e por quê? No caso, vamos supor que a gente utilize esse saco de solo cimento e não uma bolsa de concreto, vamos supor. Ou uma parede em concreto ciclópico ou gabião, né? Entendo sua dúvida. Tem várias discussões sobre isso, tá? Custo, disponibilidade de material, disponibilidade de mão de obra, finalidade estética, tá? Então isso vai influenciar bastante. Tempo de execução, né? A gente vai discutir aqui sobre sistemas de contenção, por exemplo, também, que tem sistemas de contenções
que você não consegue executar, né, sem fazer um corte no aterro. Muros, normalmente, são aterros que você vai fazer para fazer um avanço do terreno. Tá? Então, são situações em que tem situações de engenharia específicas que podem filtrar a sua solução. Por exemplo, essa solução em solo cimento, tá? É uma solução muito barata, mas dificilmente você vê uma solução dessa porque ela é esteticamente feia, né? Então, muito poucos lugares querem executar A gente vê mais em lugar periférico. Que a própria população se mobiliza, faz, né? Até porque, como eu falei com vocês, esses sacos são fotodegradantes, e com o tempo ele vai desplacar ali as fibras, né? Então fica aquelas fibras ali ficam se soltando, um aspecto feio, né? Com o tempo, o solo cimento é um material que resiste bem às intempéries, mas ainda assim você tem alguns ravinamentos que vão se formar na superfície dele, né, se tiver uma circulação muito forte de água na superfície, que aí pode ficar com a característica estética também feia, muitas vezes nem reduz não tem nenhum problema de segurança, mas também reduz a qualidade visual, né? Então acaba se optando por outras técnicas, tá? Não ache que essa bolsa de concreto é baratinha, porque essa bolsa ela não se degrada com o tempo, então ela vai ficar aí junto com a estrutura o resto da vida. Tá? O material interno, que é o concreto, é só para poder dar mais massa e mais rigidez à estrutura, mas a bolsa, então esse material não é barato. Tá? E a gente usa, por exemplo, o gabião, né? É uma das soluções, dessas soluções que eu apresentei para vocês aqui, uma das soluções mais caras é o gabião, tá? Mas é um tipo de contenção que ela tem uma característica mecânica excelente. Vocês estão vendo aí, ó, por exemplo, houve deformações significativas no solo da superfície de cima. Vocês estão vendo meu cursor? Sim. Estão vendo aqui um abatimento, ó. O solo se colapsou aqui, houve um deslizamento, tá? Uma sobrecarga maior no muro, ó, aqui também caracterizando. Ele se deformou muito, tá? Deformou muito, mas não colapsou, tá? Ele avisa muito, ele desloca muito antes de realmente uma estrutura dessa conseguir colapsar, diferente de um elemento rígido desse tipo, tá? Desse tipo aqui, pedra argamassada, pedra arrumada, né? Ou o próprio solo cimento ou bolsa de concreto. Se ele tiver uma sobrecarga desse tipo aqui, né, na maioria dessas soluções colapsariam, né? Romperiam e provocariam um acidente. E o gabião não, ele vai se deformar ali, deixar a estrutura tentar se acomodar e segurar. Dá tempo de você vir, fazer uma manutenção, né, sem gerar riscos ao meio, né? Então, vocês veem que essa solução, onde não há como a gente, por exemplo, vocês veem muita dessa solução em sistemas viários, tá? Onde não se consegue se afastar muito da via, tá? Então, se houver um colapso, o solo deslocado vai danificar o pavimento, vai interromper o tráfego. Então, se usa muito o gabião porque sabe-se que ele vai ficar lá por muito tempo. Só para vocês terem ideia, a Macaferri, que é quem detém o nome gabião, né? Ela dá garantia de 80 anos. Então, sabe-se que esse material tem uma durabilidade, uma longevidade muito grande, que ele não vai pôr em risco se tiver um colapso, tá? E é um material, até para vocês estão vendo aqui, né? É um saco de metálico cheio de pedras dentro, né? Pedras arrumadas dentro. Então, é um material drenante também. Então, se o maciço
se encher de água aqui, né? Houve uma falha dos drenos, ele não retém a água, ele consegue passar pelo próprio muro. Então ele tem várias características, mesmo sendo o mais caro de todos, muitas vezes os interessados acabam indo pela solução em gabião mesmo, tá? Eu acho que a gente conseguir lhe situar um pouco, não é isso? Onde você queria chegar? Quem está falando comigo? Quem fez a pergunta? Em relação ao... Foi eu. Tatiane. Tayane. Tá bem minha barra de tarefas está bem em cima do seu nome. Diga aí, dona Tayane. Tirei sua dúvida? Tirou sim, tá tranquilo. Professor? Oi. Na saco solo cimento, a gente poderia fazer ela e cobrir com grama? Sim. Fazem muito isso também. Tá? Cobrir com grama. Daria um aspecto bem melhor, né? Sim. É barato e prático. Exato. Toma-se muito essa solução quando se usa esse tipo de caminho. Mas vamos lá. Aqui, ó, essa solução em saco de concreto, tá em bolsa de concreto. Tá? Diferente do solo cimento, que ela tem uma permeabilidade, essa solução em saco concreto, tá? A estrutura fica com a baixa permeabilidade. Então, se usa muito para fazer sistemas de barramento de fluxo de água, tá? Então, é uma solução bem legal. Encontrei ela há alguns anos e aí achei bem interessante. E é interessante esse tipo de solução aqui, porque você consegue lançar o concreto dentro do saco, tá? E lançar ele diretamente no curso da água. O peso próprio dele vai estabilizar ele na posição que você quer, tá? O fluxo de água, por ele estar envolto no saco, não vai lixiviar o seu cimento, né? Seus agregados da mistura, vai dar tempo ali, o saco está protegendo o seu concreto dele, ter toda a hidratação necessária dele, né? Para esse corpo poder virar um elemento monolítico rígido, tá? E tem a facilidade de execução, né? São elementos pequenos, tá? Então 2 ou 3 homens conseguem transportar esse saco para o local, então facilita bastante o processo executivo, sem precisar de máquinas de grande porte. Então é uma solução que eu achei muito interessante quando eu pesquisei essa solução, mas particularmente nunca vi sendo executada esse tipo de solução aqui, tá? Para contenções não, né? E muito menos. Na verdade, aqui na Bahia eu nunca encontrei nenhum local em que tivesse utilizado essa solução. Mas é bom trazer para vocês que é uma solução plausível, interessante. Tenho certeza que muitos de vocês já viram essa solução aí com pneus, tá? Também se utiliza bastante para o aproveitamento desses pneus utilizados para fazer muros de contenção. Aí vem a dúvida, um pneu é tão pesado assim? Na verdade, ele cria um imbricamento entre um e outro, e quem age junto com os pneus, é o solo inserido dentro do pneu, tá? Ele confina o solo dentro do pneu e o sistema acaba agindo como uma coisa só, gerando um sistema monolítico que vai conseguir reter o maciço atrás dele. Isso é uma ideia bastante interessante que a gente usa em várias outras situações, por exemplo, como o muro crab wall, né? Aqui na Bahia eu só vi sendo utilizado, eu particularmente só vi essa solução sendo utilizada uma vez. Tem uma
pouco de dificuldade aí de a gente encontrar esse tipo de solução. Ela é muito comum fora do Brasil, tá? Aqui também, ó, o maciço estaria aqui na parte de trás, o solo inserido aqui dentro da estrutura, tá? A estrutura ia prender, confinar o solo dentro desse material e funcionar todo mundo junto como uma coisa só para poder reter o maciço de solo mais atrás, tá? Pessoal, nós temos um tempo de intervalo, não é isso? Sim, professor. Mas se quiser levar direto, é melhor que termine mais cedo. Não, na verdade, eu acabei vindo direto do trabalho, né, da Condé para cá, só sentei, liguei o computador, então me desculpe, mas eu estou morrendo de fome e preciso me alimentar. Então, tranquilo, a gente volta a que horas? Daqui uns 15 minutos, tá bom? A gente, agora 9h15, 8h15, 8h35, a gente volta aí 8h50, 8h55, 8h55 a gente volta. Tá? Beleza, tá. Empreiterível, provavelmente já vou estar aqui 8h50 e 8h55 a gente retorna oficialmente. Tá bom, então? Até no instante. Procedimento, só vou mutar aqui, tá? Um abraço, até no instante.
Estamos de volta. Eu não sei o que eu não quero. Tá bom. Edu, pega a prenda ali com a mamãe. Vamos lá, pessoal. Chegamos na nossa hora. Vamos retornar às nossas demandas. E aí, todo mundo de volta? Vamos lá.
Nosso muro de gravidade, nós tínhamos parado aqui no Grab Wall, tá? É uma solução bastante interessante também. Ela entra na escala de muro de gravidade, devido a, como a gente conversou ali do pneu, né? A mesma solução do pneu. Ela confina o solo dentro dessa estrutura aí de fogueira, tá? Para poder gerar esse maciço, gerando uma estrutura só, prendendo o solo. Tá? Então, é uma solução também para muros de gravidade. Opa. Nós temos muros de gravidade para várias finalidades, tanto para conter solos, tá? Conter fluxo de detritos, tá? Como também para cabeceiras rodoviárias, como a gente está vendo aqui. Eu hoje trabalho muito com o Estado, construindo pontes e viadutos, tá? Então, essa é uma situação em que a gente acaba utilizando bastante esse tipo de edificação. Aqui em Feira, lá em Feira, na verdade, né? Lá em Feira, vocês têm todos os pontes e viadutos daí, né? Utilizam cabeceiras de terra armada, né? Então, dificilmente você tem um ponto. Deixa eu ver quem que tem. O Portal da Princesa, na verdade, não usa terra armada, usa uma contenção. Você sabe qual é o Portal da Princesa? E aí, pessoal? Vocês ainda não retornaram, né? Todo mundo aí mudo. Eu tô por aqui. Eu também, professor. Tá. Então vamos lá. Sabem? Muito bem. Então, vocês sabem qual é o viaduto Portal da Princesa que eu tô falando? O próximo é o NEF. Esse mesmo. Fica na entrada da cidade. Isso, lá na entrada. Tá? Ele usa um muro de contenção também, para poder. Muro de gravidade para fazer a sua cabeceira. Tá? Então, e aí a gente usa, quando já tem essa massa lá, né? Então a gente usa com duas finalidades, tanto para conter o solo atrás, que vai dar condição de suporte do pavimento, né? Quanto para apoiar a estrutura, né, que vai vencer o vão que você quer transpor aí com sua edificação. Tanto o rio quanto... Espera só um instantinho. Janson, Oi, velho, eu tô dando aula agora. Daqui a pouco mais tarde eu te retorno. Beleza? Valeu, velho. Um abraço, tchau, tchau. Vamos lá. Então, ele tem essas duas funções, né? A gente pode utilizar ele para suportar o maciço e suportar a nossa estrutura. Então, acaba tendo uma finalidade dupla. A ponte que eu estou construindo agora, né, em Jequié, né, a ponte sobre o Rio de Contas. Vocês conhecem o Rio de Contas? Ele passa por várias cidades aqui da Bahia. Então, é uma estrutura bem... É um rio, né? Bem importante, que muito de vocês devem conhecer. Vocês são todos de feira? Na maioria das vezes, o pessoal, boa parte não é da cidade, né? São daqui, são de fora. Eu não sou de feira, não. A Feira de Santana é uma cidade que abraça muito pessoal que vem de fora. Então vamos lá. A gente tem outras situações de muro que eles entram também na nossa classificação de muros de arrimo, tá? Que são os muros à flexão. Eles ainda funcionam por equilíbrio de massa, tá?
Então, mas os muros à flexão acabam confinando a massa aqui atrás dele, tá? E suportam o esforço por uma estrutura, né, que vai reter esse esforço, se deformar, né, gerar um binário aqui para poder suportar essa estrutura. No caso aqui, por exemplo, esse muro, o maciço está atrás dele, né, e a gente tem os contrafortes aqui atrás, que vão dar rigidez à nossa placa, que vai funcionar como o nosso muro de flexão. Esses elementos aqui, eles recebem o nome de contrafortes ou gigantes, tá? Que vão dar essa estrutura de suporte. Ou a situação que é mais econômica, que é utilizar esse dente da estrutura, né, esse contraforte para dentro. Que esse dente para dentro vai dar a condição de você, do solo sobre o muro, tá, gerar também uma capacidade de apoio, gerando um binário resistente, né, um momento resistente na nossa estrutura. Vocês vão ver quando a gente chegar na parte de cálculo, né, que o nosso sistema de equilíbrio aqui para o equilíbrio desse tipo de muro. Então, o solo contribui bastante. Se esse dente aqui, ó, meu cursor estiver para o lado de fora, o solo não contribui com o equilíbrio diretamente da nossa estrutura, só gerando um sistema de sobrecarga. Tá? Mas essa estrutura tem um inconveniente de você ter que escavar mais o seu maciço para conseguir gerar ela aqui para dentro, diferente dessa, tá? Que você vai gerar uma escavação menor. Então, tem estruturas que não tem jeito, você vai ter que usar essa estrutura com o dente para fora, tá? Para fora do maciço, mesmo ela sendo menos eficiente, porque você não pode gerar um corte tão grande aqui, né, para executar a estrutura. Porque tem uma edificação aqui muito próxima, tem uma estrada, tá? Tem um curso d'água, tem alguma coisa que você impede de você conseguir executar o dente aqui para dentro. Tá? Mas, vamos lá. Outros muros que a gente trabalha com o sistema de flexão também são os ditos solos reforçados. Tá? Esses muros de arrimo, eles funcionam como também abraçando o maciço de solo ao seu redor, né? Reforçando esses materiais. Esses grampos, esses sistemas que trespassam o maciço de solo, né? No caso aqui um geossintético, tá? Um geotexto que vai atravessar todo o maciço. Eles melhoram o cisalhamento do maciço, fazendo com que a ruptura que antes deveria passar por aqui dentro do maciço, ele passe mais para trás. A superfície menos resistente desse maciço, ou a superfície crítica, tá, desse maciço. Portanto, quando você recua bastante ela, essa superfície crítica fica com um coeficiente de segurança. Normalmente aí você tenta fazer com que ela fique acima de 1,5. Se essa superfície crítica está acima de 1,5, portanto, as solicitações, né, estão abaixo das resistências, então o nosso muro atingiu seu objetivo, tá? Reter a estrutura. Então, aqui, ó, como o colega falou, tá? Esses muros têm uma boa capacidade também da gente usar grama em placa sobre ele para poder fazer um revestimento, apenas ele estando inclinado o suficiente, tá? Mas também é possível fazer com que ele seja uma parede reta. Essa solução aqui, por exemplo, é uma solução muito utilizada na terra armada, tá? É uma técnica aqui muito próxima que a gente vê da terra armada, ó. Tem uma placa de concreto, né, e um material de reforço. Tá? Então, fica bloquetes aqui na superfície, retendo o material para que ele não desconfine, mas quem realmente dá o suporte ao solo
gerando maior resistência cisalhante, é esse geotexto aqui que atravessa todo o maciço. Nesse caso aqui, ele é uma lâmina transversal a todo o maciço, tá? Diferente da terra armada, que quem já procurou saber, ela é pontual, tá? E aí nós vamos passar aqui aqui, ó, a imagem dos nossos bloquetes, tá vendo? Ó, ela vai, a lâmina ela é todo ao longo do plano, onde ela tá? E os bloquetes aqui na frente, você vai colocando. A intenção deles, tá? Você joga solo em cima dele também, e o imbricamento entre um bloco e outro, devido a ele estar cheio de solo também, gera um confinamento nele, um travamento nele, tá? Tipo essa solução aqui, ó. O solo fica dentro dessa estrutura. Aqui a gente tem mais camadas de pneu para dentro, tá? Mas é o solo também dentro dessa estrutura, uma camada, o contato entre camadas de solo aqui que gera um sistema de imbricamento entre eles, também ajudando a manter eles no local, a manter essa estrutura pesada, tá? E no local. Nós temos os muros de terra armada, é uma solução bastante interessante, tá? Para poder utilizar e vencer, ganhar terreno, né? Quando você quer fazer um aterro, ganhar um terreno, elas facilmente conseguem fazer paredes verticais de alturas significativas, né? Aí você pode fazer paredes de 8, 10, 12 metros de altura com uma terra armada. E diferente do que as pessoas, na maioria das vezes, compreendem, acham que quem dá aquela condição de suporte e confinamento da estrutura é a placa de concreto pré-moldada aí da frente. Não. Quem dá a condição de maior resistência do sistema são as tiras de aço, tá? Que estão presas nessa placa, né? E trespassam todo o solo. Eu vou ligar a câmera aqui rapidinho para vocês terem, eu mostrar a vocês mais ou menos como é que funciona esse sistema. Estão me vendo aí? Hein, pessoal? Tá sim. Tá sim, pessoal. Sim, professor. Pronto. Então vamos lá. O solo, quando ele vai deslizar, né? Você encontrou uma superfície de deslizamento dele, né? A intenção dele é transladar uma superfície sobre a outra, tá? O solo rompe por cisalhamento, tá? Então ele vai acabar rompendo, deslizando uma superfície sobre a outra, os grãos se deslizando. Como é que esse sistema funciona? Quando a gente vai calcular aqui, então, a resistência do solo, portanto, vai ser a capacidade de resistência cisalhante, que vocês já estudaram lá em resistência dos materiais, tá? A capacidade de resistir ao cisalhamento dessa superfície, que aí vai entrar o nosso coeficiente de atrito, que vocês viram lá em mecânica dos solos, tá? E a coesão do nosso material. Vamos utilizar muito esses dois terminhos aqui. Só que, quando esse reforço, esses solos reforçados, o que é que ele ganha nessa brincadeira? Na hora que eu estou com essa superfície aqui, ó, a fita, ela entra trespassando essas duas superfícies, e na hora que esse sistema tenta deslizar, tá, uma superfície trava na outra, tá? Eu tenho um sistema aqui que a gente chama de efeito de pino, tá? Esse efeito de pino vai aumentar o nosso sistema de resistente ao cisalhamento. Então, na nossa equação, eu vou ter a parcela do atrito, a parcela da coesão e a parcela do efeito de pino provocado pela existência dessas fitas. No caso da terra armada, né, vamos voltar lá ao nosso slide. Como é que funciona? Vocês conseguem alternar pelo compartilhamento de tela? Como é que ficou? Como é que vocês estão vendo minha tela? Tudo de boa? Dá para ver as duas, professor? Aqui eu consigo ver as duas. Tá, então vamos lá. Vou parar o áudio aqui, o vídeo aqui, que minha internet já não está muito boa.
não sobrecarrega. Então, ó, esse elemento aqui, essas fitas, esses reforços de geotexto, todos têm essa mesma função, tá? Gerar esse efeito de pino, aumentando a resistência do sistema, tá? Gerando um sistema de tração aí dentro que vai conseguir dar maior suporte cisalhante na nossa superfície. Então, essas placas, assim como esses blocos intertravados, têm apenas a função de proteger aqui para que o material não desconfine, tá? Porque na solução de terra armada, por exemplo, esse material todo aqui é um material granular. Então, facilmente ele pode deslizar aqui e desconfinar. Mas não é a placa quem está suportando, quem está gerando um sistema resistente, tá bom? A maioria dos viadutos de Feira de Santana vão por essa e seguem essa técnica. A gente tem várias soluções com esse mesmo tipo de ideia, tá? A gente tem a terra armada, tá? Já trabalhei com a terra armada, o remobloco, tá? Se vocês olharem, a solução é exatamente o mesmo tipo de solução do remobloco. Só que esse remobloco, a gente tem outra solução que a gente utilizou aqui, que foi o viaduto da Nó de Cerqueira, que é a da Cisbate, tá? Chamado Muro Cisbate. É muito parecido com esse remobloco. São elementos menores do que os elementos da Terra Armada. Essas peças da Terra Armada normalmente são peças grandes, se não me engano ela tem 1,60 por 2 metros, tá? Elas são peças bem grandes, muito pesadas, são peças que pesam mais de 100 quilos, então o ideal é ser transportado num muque para poder montar esse sistema aqui. Esse sistema da remobloco, tanto quanto o do Cisbate, são peças de menor dimensão, para vocês terem uma noção aqui que ela tem uma menor dimensão, então elas têm em torno de 30 quilos cada peça, então facilmente um operador, 2 operadores montam isso aqui com tranquilidade. E a fixação dela, normalmente a da Cisbate, por exemplo, é uma barra de aço, né? Você vai tratar essa barra de aço com uma proteção viva, normalmente um piche, você trata ele com piche, e aí o sistema gera o sistema de reação para poder fazer o reforço no maciço, tá bom? Então tem várias outras soluções para gerar esses muros, não só a terra armada. Lá dentro dentro de Feira de Santana, todos os viadutos dentro de Feira, acabaram utilizando a solução em terra armada, né? Mas tem outras, por exemplo, lá que vocês vão encontrar o próprio viaduto da Nó de Cerqueira, que não utilizou terra armada, utilizou o bloco Cisbate. Vamos lá. Nós temos outras soluções para estabilização de solo, tá? Tem a pregagem do solo, que ela também tem a intenção aí de, assim como os grampos que a gente falou agora, as fitas do muro Cisbate, ela tem a mesma intenção, né, de trespassar esse solo, gerar uma maior resistência cisalhante naquele plano, né, naquele ponto que ela está trespassando, fazendo com que o sistema aumente sua resistência a esforços cortantes, tá? E aí Travou. Travou para todo mundo aí? Travou. Aqui também. Travou para todo mundo, sem áudio, sem nada.
Voltei. Vocês ouviram até onde? E aí, pessoal? Professor, Oi. me diga uma coisa, Vocês ouviram? você vai disponibilizar esses slides? Vou. Não no momento, porque ainda não vou conseguir fazer isso, estou me organizando ainda, né? Entendi. Mas vou disponibilizar assim, fazer os PDFs e mandar para. Travou. Pronto? Tá difícil, né? Conexão caindo. Vou ver se. Semana que vem, na verdade, eu não vou estar aqui nessa cidade, mas vou ver se quando eu retornar para cá eu pego ver se eu consigo fazer uma conexão por cabo, para a gente não precisar estar com esse cai-cai. Eu fiz um grupo aí da turma e compartilhei o link no chat aí, quem quiser para ir entrando, porque fica até mais fácil para comunicação. Eu não estou vendo isso. Vamos lá. Me perguntaram ontem sobre gravar a aula, né? Eu não sei nem como faz isso ainda. Então, em breve, assim que eu descobrir, eu informo a vocês como é que se faz essa função. Sobre material, né, que a colega perguntou, vou disponibilizar o material para vocês, slide de aulas, lista de exercício, então vou disponibilizando o máximo possível de coisas que a gente vai precisar para as aulas, para vocês, tá bom? Então vamos lá. Estão me ouvindo? Tá tudo de boa? Antes de começar a aula? Tranquilo. Tranquilo, Então, professor. Então, vamos retornar. Outra solução, a solução da pregagem, ela funciona aí, a mecânica do pensamento de funcionamento desse sistema é exatamente o mesmo da trespasse das fibras que a gente discutiu antes. Só que, como você vai pregar esse maciço, tá? Você pode fazer esse sistema num elemento natural, tá? Foi verificado, então o elemento acaba apresentando uma resistência muito próxima de um crítico, ele está na iminência do colapso,
E aí você insere os grampos, né, no talude que você quer para poder estabilizar ele. Ou foi feita uma construção, eventualmente feita uma construção irregular ou não, né, em cima, na parte de cima, sobrecarregou esse material, esse talude ficou numa condição de capacidade abaixo do aceitável, tá? E aí pode-se dar a solução de você grampear esse material. Né? Então, diferente das outras soluções, que você tem que gerar um elemento estrutural e gerar um aterro, né? Atrás dele, né? Aterrar o material atrás dele para poder gerar uma superfície monolítica. Esse material, a técnica da pregagem, não. Né? Você vai estar realmente fazendo um reforço do material com ele na dimensão na dimensão natural dele. Né? Pode ser feito na dimensão natural. Outra solução também é você gerar esses grampos e depois cortar o talude na condição que você acha mais adequada, aumentando a inclinação dele para você poder ganhar a superfície, né? Então, é uma solução possível também. A gente tem as soluções de solo grampeado, tá? Tá errado aqui a escrita. Grampeado. E solo grampeado também, que se pode fazer. São soluções também muito úteis hoje em dia, fazer o solo grampeado. Esses chumbadores dos grampos, eles são bastante interessantes, porque você vai perfurar, inserir o grampo no seu maciço, tá? E esse grampo você pode gerar uma concretagem dele, né, para poder fazer o sistema de contato solo-estrutura, e depois vir gerar uma proteção nesse sistema, gerando uma reação, um sistema de reação que vai gerar uma resistência maior na superfície. E por conta dessa capacidade também, tá? Você consegue fazer com que esse elemento tenha maiores dimensões, tá? E seja possível você executar paredes de solo grampeado quase na vertical. Em Salvador a gente usa muito essa solução, se usa muito essa solução aí de solo grampeado. Depois você pode fazer um jateamento da superfície para poder impermeabilizar ela, dar uma proteção a sistemas erosivos, né, que possam se formar, né? Ou você pode botar qualquer outro tipo de proteção na superfície dela também. Não precisa necessariamente ser o jateamento. Aqui outra solução também é a cortina atirantada ou solo grampeado. Quando a gente aplica essa força de proteção a grandes intensidades, aí você não pode mais correr da solução que você vai ter uma superfície, tem que ter uma superfície de reação cá em cima, né? Que no caso é a placa da cortina, que vai gerar esse sistema de reação para ancorar os tirantes. Tá? Então ele já não é mais um grampo, né? O sistema tem que estar muito bem ancorado lá na ponta desse sistema, e aí ele reage aqui na placa cá na frente. Diferente do que a gente discutiu com a terra armada, nessa situação, a placa da frente da estrutura, ela realmente reage no maciço, gerando uma compressão no maciço, fazendo com que ele, a placa da superfície, realmente seja um elemento estrutural significativo para o adequado funcionamento da cortina. Tá? Então, os tirantes, a cortina tirantada, esses elementos são bastante importantes. Até você, aqui está mostrando uma cortina tirantada que precisou de uma fundação estaca raiz.
Até se você imaginar, portanto, um sistema de equilíbrio de forças nodais, que a gente aprende lá em mecânica vetorial, esses tirantes como vão estar gerando uma força aqui, né, na direção do tirante, no sentido para baixo aqui nessa situação, né, para baixo, então você vai ter uma resultante de força nesse sentido, no caso vocês vão estar olhando aí, no canto inferior esquerdo, né, na direção do canto inferior esquerdo. No sistema de reação, se você decompor ele em x e y, ele vai gerar uma força para baixo e uma força na horizontal. Essa força na horizontal vai ajudar a equilibrar o sistema, tá? Comprimindo o solo, mudando o estado tensional dele aqui. E a outra componente vai ser para baixo, que precisa ser suportada para ele não romper o maciço de solo aqui embaixo. Tá? Por isso é preciso colocar uma sapata ou um outro tipo de fundação necessária para poder suportar esse esforço. Aqui na base da nossa cortina atirantada. Aqui um exemplozinho de cortinas atirantadas. Tá? Aí tem um solo grampeado seguindo de uma cortina atirantada. Provavelmente aconteceu algum tipo de colapso nesse trecho. Tá? A gente já está vendo aqui que houve uma erosão embaixo da cortina, né? Do solo grampeado, que fez provavelmente esse trecho aqui colapsar. Então é bem provável que esse trecho aqui logo em seguida deva ser substituído também. Aí o que a gente pontuou, tá? Da preocupação com os sistemas, toda a contenção que você vai fazer, ela deve impreterivelmente ser projetada, vinculada a um sistema de drenagem. Jamais ela pode vir separada, porque acontece esse tipo de situação. Ó. Se ela não for bem projetada, se ela não for bem executada, o seu sistema de contenção está fadado a falhar, porque a água vai erodir, vai sobrecarregar o sistema, né, e vai fazer ele entrar assim em colapso. Então, é extremamente importante, é vital para qualquer sistema de contenção fazer um estudo de drenagem anexo ao seu projeto. A gente tem outras soluções em muros de arrimo, que são as chamadas paredes diafragmas. Tá? É uma solução bastante interessante, muito utilizada para sistemas confinados. Não sei por que tem duas imagens da mesma no mesmo lugar. A parede diafragma funciona o seguinte, ó. Você tinha um terreno natural e aí, por exemplo, eu preciso executar um prédio aqui, eu tenho um prédio nas minhas duas adjacências, né? Eu preciso executar um prédio aqui na parte central. Eu preciso executar um prédio aqui na parte central, então eu faço as minhas paredes, por exemplo, uma parede de estacas, tá? Executo várias estacas aqui, é o perímetro de toda a minha edificação. E depois eu vou escavando o meu terreno natural, gerando o meu subsolo, que eu vou precisar para o meu prédio. Tá? Assim que eu vou escavando, eu chego num limite aqui e executo uma escora. Essa laje aqui é uma laje de fundo, tá? Mas ela também está ajudando, gerando uma escora. Tá? Então todo o meu sistema aqui está funcionando, gerando um sistema de escoramento para funcionar a minha parede de diafragma. Tá? Então a gente pode usar vários tipos de soluções, escoras aqui, nesse caso aqui uma laje de fundo, mas por exemplo, eu já executei, já projetei, né, e a MSC em Fundações executou um sistema de uma moega para a Pirelli. Tá? O local de armazenamento das madeiras é
era um poço, né, de 9 metros de profundidade, e com 9 metros de profundidade a gente teve que fazer algumas escoras dessas intermediárias. No caso, foram 2 escoras dessas intermediárias para poder dar suporte. Então ficou um sistema de vigamentos aqui no terço médio, tá? No terço médio e no terço superior, para poder realmente, no quarto médio, né? E no quarto superior, para poder dar suporte às paredes de diafragma antes da gente chegar no fundo onde foi executado a laje, tá? Que era o último escoramento que foi projetado. E as paredes na situação lá desse projeto foram executadas em estacas hélice contínua. E aí a gente teve uma situação específica também, né, nesse mesmo projeto, em que um lado da parede a hélice acabou escavando, né, e aí chegou, no caso aqui, por exemplo, né, ela só chegou até esse nível onde estava a laje de fundo. Ela não conseguiu gerar um prolongamento, né, que seria necessário para o equilíbrio do sistema. E aí acabou que teve que, assim que escavou, né, o sistema, instalou as escoras iniciais e teve que vir com microestacas e gerar um microestaqueamento aqui na ponta para poder gerar essa ancoragem da parede de estacas necessária para gerar o equilíbrio. Tá? Então foi um projeto que foi tanto rico em solução primária, né, quanto nas soluções secundárias para poder solucionar as adversidades de obra lá que foram encontradas. E aqui a nossa concatenação aí de sistemas, tá? O solo grampeado, a gente pode utilizar, como a gente já sistemas com estacas, tá? Nós temos o plano de ruptura aqui, que foi encontrado como plano crítico. Então você pode gerar essas paredes estacas com a mesma ideia aqui do sistema de grampos, aumentar a resistência desse material, confinar o material para poder dar o maior suporte ao sistema, tá? Pode gerar sistemas contínuos de contenção para poder uma parte do material ser suportado por um trecho, uma outra parte por um trecho sequencial. Pode-se fazer ainda também a cortina atirantada, tá? Quando a gente está discutindo uma parede de concreto ancorada, gerando uma reação com um tirante. Essa parede de cortina atirantada, a ideia dela, ela funciona muito como um muro de flexão, tá? Com uma reação de uma propensão, de um tirante, tá? Então ela funciona muito bem nesses termos. Pessoal, nossa aula acaba por aqui, né? Essa aula eu ainda tenho que me adaptar para poder gerar uma aula com um tempo mais longo do que esse que nós temos, principalmente para a disciplina. Da vez que eu ministrei essa disciplina, da época que eu era da Unifax, tirar aqui para ninguém se sentir o tempo de aula era mais curto, né? Então foi uma aula um pouco mais longa do que essa que eu estou ministrando para vocês. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua. A gente já fez as discussões sobre os tipos de contenção, várias soluções possíveis, e eu vou passar para vocês já com a parte mecânica de equilíbrio desse sistema. Tá? A gente vai, na próxima aula, vir para aplicação de exercício. Então, a gente vai descobrir como é que esse sistema se equilibra, fazendo as 3 verificações de segurança: tombamento, deslizamento e resistência de base. Tá? Então, a próxima aula, se preparem, que é uma parte com mais mão na massa, exercícios. Eu quero ver ainda também preciso me adaptar a essa nova realidade aí das nossas aulas online, né? Para ver como é que funciona com vocês uma aula de exercícios. Vocês têm podem
interagir comigo e me contar mais ou menos como é que está funcionando isso. Como é que está funcionando uma aula de exercícios. E aí, pessoal? Professor, depende de cada matéria, né? Tem professores que fazem exercício, dá um assunto, dá outra aula de exercício, e quando quer pontuar, bota para a gente entregar 2, 3 dias depois, então no dia da aula, entendeu? Sim, sim. Mas, por exemplo, uma situação em que eu quero fazer um exercício com vocês aqui na sala, durante a aula, né? Querer desenvolver um exercício em sala de aula, e aí, como é que está funcionando? Eu conseguir ter esse retorno de vocês mesmos. Ó, essa parte é assim, se faz assim, agora, por exemplo, que eu, no meu caso aqui, né? Eu quero fazer uma dimensionamento de um muro com vocês. Então, eu vou ensinar o conceito, né? São 3 verificações que a gente tem que fazer. Eu quero dar uma proposta de problema, né? Que eu acho que é uma solução muito boa para a gente. Eu dou uma proposta de problema, ensino a solução e vocês, na mesma hora, assim que ensinar a solução, a gente faz. Aplica no nosso problema. Terminou, todo mundo terminou, a gente passa, ensina a próxima verificação, vocês fazem, aplicam diretamente, ensina a próxima verificação e vocês vêm no exemplo e aplica de novo. Mas aí como é que eu tenho esse retorno de vocês que vocês estão fazendo, tirando dúvidas, mostrando num caderno do que vocês estão escrevendo, para ver se está certo? Como é que está funcionando isso? Está sendo mais na base do diálogo, entendeu? Quem tiver interesse vai estar realmente fazendo e vai estar dialogando contigo na sala, entendeu? Aí fica uma situação um pouco menos pessoal, né? É mais difícil de eu ter o retorno direto da capacidade do que vocês estão fazendo, né? Isso. Diferente de sala de aula, que tem que ter aquele papo lá direto, né? Tá olho no olho, né? Isso eu acho que a gente vai ter que procurar um jeito de transpor essa barreira aí de conseguir